Fala pessoal, Igor Vieira aqui. É, Esse eu acho que é das coisas que tipo, né, é bom você saber que existe dentro de uma linguagem de programação, que são arrays. Eu sinceramente gosto muito mais de arrays do que necessariamente de tuplas, mas eu acho que é tão importante quanto você saber tipo, como usar cada um deles. Então, eu vou criar aqui de array. E vou criar também um arquivo array.main.rs. Você vê que criança cria até mais feliz, né? Parte de array. Vamos lá. O que são arrays, né? Para quem nunca viu array, apesar que eu acho que esse negócio de o Stir With Me Rush, essa série nossa aqui, ela não é muito para quem está começando, porque Rush não é uma linguagem muito para quem já está começando, é uma linguagem para quem já tem maior desenvoltura desenvolvendo, né, software. Mas eu acredito que é interessante você conhecer. Enfim, array são um conjunto de valores que existem dentro de uma determinada lista. É muito parecido com a tupla, mas um array pode também carregar um conjunto de vários outros conjuntos. E só que eu acho que uma tupla também pode, né? Mas eu gosto muito da forma como a gente pode lidar com array, da forma que você pode interar coisas com array e da forma como você pode construir novos arrays, né? Novas listas, né? Com outras determinadas funções. Então aqui no Rush você tem tipo como criar um array bonitinho, fnmain, e eu creio, vou só criar aqui let a e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, faltou 2 ali, 2. 2. E eu creio que, tipo, ela tem deve ter basicamente as mesmas coisas. Por exemplo, deixa eu só testar. Eu quero um A na posição. O 3 ele tá na 1. Então na posição. 3 tá na 2, na verdade. Posição 2. Então, se você. Na verdade, eu podia ter deixado lá. Isso. Se você for testar, né? rushc array barra main, ele deu um erro. Print format string. Ele não faz essa interação. Então, deixa eu ver só se ele faz o seguinte. rushc ele tem uma outra forma de printar. Será que ele tem alguma coisa para poder fazer um print? Então eu acho que a melhor forma de fazer isso é assim, se eu quero acessar um valor, o primeiro, né? First A na posição 0, e aí eu tenho tipo first e aí eu posso tô achando que isso daqui é Python. Right. Eu tô achando também que é Python e JavaScript. Foi. Então, ponto barra main
Ele pegou um. Ó, nice. Mas aí, ó, a gente vê que lá em cima ele tem uma outra coisa que é a inferência do tipo. Então você pode alocar, né? Falando que você tem 5 de 0 a 4, né? 5 posições. Talvez ele conte de 1 a 5. Peraí, vamos só ler aqui, ó. Arrays are useful when we want to data allocate it on the stack rather than heap. We will discuss the stack and the heap more in the chapter 4 when we want to ensure that you always have a fixed number of elements. An array is not the flexible, it is the vector type. Type throw. A vector is a similar collection as a type provided by the stand library that is allowed to grow in the shrink size. If you're using whatever use array or a vector, chances you should use a vector. Chapter 8. Discuss vectors in more details. Interessante. However, arrays is more useful when you know the number of the elements you not need to change. For example, if your username is in the month in the program, you would probably use an array rather than vector because you know it will always contain 12 elements. Então, ele diz que no caso, né, é mais proveitoso você utilizar um array, ao menos no que se diz a respeito de Rush, né, é mais proveitoso você usar um array do que necessariamente um vetor, né. Então, provavelmente ele tem outras formas de lidar com conjuntos de informações. E aí, que é interessante, né? Porque aqui ele tem um array de 5 posições, né? De 0 até 4. E aqui ele falou que são 5 de 32. Então, provavelmente, ele está dizendo isso daqui pra gente, ó. Que a gente tem um 32 de 5 posições. 2 pontos. Ponto e vírgula, na verdade. A gente tem aqui ponto e vírgula, e aí main ponto es array beleza. Então a gente tem um ponto main dele, que é 1. Então ele fez inferência sobre as 5 posições em 32 e o nosso código continua funcionando. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui em relação ao array que talvez seja interessante a gente saber. Get value. Vamos aqui, Let's see what happens if you try to access an element of array that passed the end of the array. Say you run this code similar to guess game in the chapter 2 to get array index from a user. Então, o que ele está falando é o seguinte, a gente tem um elemento A, né? Um array que tem aqui 5 posições, onde a gente vai receber, né, em algum momento esse index, que vai ser uma string, né? E aí ele pede, né, faz um readline para poder escrever, né? Ele chamou a biblioteca stdio e ele faz o readline para passar valores para esse index. E aí nesse index a gente delimitou que ele é um size, né, um novo index, fez uma chamada do novo index, que a gente usou o let. Na verdade, fez um shadow, né? Lembra que a gente viu num dos outros capítulos aqui da série, que tem como você criar uma outra variável. Mas ele fez... Ó que interessante. Ele fez uma outra variável com um mut e um size index, né? Então, para poder receber o valor ali. Interessante. Aí ele falou assim, thread man panic and the index of bounds the land is
5, but their index has 12. Root rush backtrace environment variable display the backtrace. Então ele retornou um runtime error porque ele diz que está usando um valor inválido do index, né, da operação. You define a println. Isso é um exemplo de como ele protege, né, a memória em si. Ele aqui, The program results in runtime error at this point of using the value and the index operation. Então, imagina o seguinte, né, a gente está tentando passar um novo valor, descrever um novo valor de um index que é uma string, passando ele para algo que talvez não exista, entendeu? Se você tentar, ele vai tentar, deixa eu só ver se entendi correto. The code compiles successful. If you run this code, cargo run, and enter 0, 1, 2, 3, or 4, the programmer will print out corresponding values of the index of the array. Ou seja, se a gente imprimir 0, 1, 2, 3 e 4, ele vai responder certinho. If you instead enter a number past the end of the array, such as 10, you will see the output like this. Ou seja, se a gente inventar de colocar um número além do array, ele vai, panicar, entendeu? E ele vai falar que esse elemento não existe. E isso é um exemplo bom, né, do como o Rush, né, ele mantém os seus princípios de memory safety, né? Então, Rush Memory Safety Principles é isso, é você garantir que realmente tem aquele valor dentro do array. É interessante esse conceito, entendeu? É interessante a gente ter isso. É bem bacana saber que o Rush faz esse tipo de tratamento. Eu não sei, né? Ele fala aqui, in many low-level languages, this kind of check is not done. When you provide incorrect things, invalid memory can be accessed. Rust protects you against the kind of error by immediately exiting the state of allowing the memory access and continuing. Chapter 9 discusses more of Rush's error handling and how you can write readable, safe code that need dependencies and not allows invalid memory access. Eu acho que acontece, não sei se, por exemplo, vamos até testar uma coisa aqui com JavaScript. Quero voar... Só pra gente ter um efeito comparativo. Pode ser, 1, 2, 3, 4, 5. Se o evento de dar um valor 10, ele lida como um undefined, né? Mas undefined também é um tipo de valor. Então, ao contrário, talvez disso, deixa eu só dar um check, né? Undefined is a... some value in the memory. Aqui, There's two parts of this query. The variable if self is multiplied copies and defined value. First, the variable can take the space in memory. Is not always know if they take space. Size compilers can optimize your code in a way they need not to do so, or even straight remove it. As of the other part of the request, per the specifications that only one undefined value, but this specification does not require the implementation to hold an equal representation of the undefined memory. So any implementation can hold multiple copies of the value so long as the language semantics can be granted. Also, the specification does not specify the value representation in memory, so that's also implemented details.
store value as variable. Undefine is a value in JavaScript. So yes, this consume memory. Então, ao contrário do Rust, né, JavaScript ele não consegue ter esse safety, né, esse safety principle, né, para poder garantir que a gente não recorra, né, a salvar um espaço na memória que não deveria ser salvo. Então, acho que é bacana, né, a gente ver algo assim dentro de Rust. Eu vou implementar, né, essa paradinha aqui. É legal para princípio de a gente aprender código e 2, da gente, né, testar de fato. Eu vou colocar aqui no main. Eu vou só... Eu acho que o Rush bem parecido com o JavaScript nesse quesito. E eu quero só implementar pra gente testar e ver de perto, né? Ver isso na prática. Então, o que a gente tem é o seguinte, né? A gente tem o nosso Ok, deixa eu só remover esse lá em cima. Então a gente tem o nosso conjunto, né? Let A com 1, 2, 3, 4, 5. Um println. Please enter array index. E aí let multi index igual string aí eu today ponto, eu tenho que importar essa variável lá em cima. Eu não lembro como é que é o import. Use std biblioteca de leitura e escrita. E note. Então aqui eu coloco um read line. Como o meu index é mutável, né? Eu achava que ali embaixo, como estava let index, mas eu lembrei que ele só não é capaz de fazer essa mutabilidade se não tiver instanciado, né, a variável. Se aqui não tivesse uma instância, eu acho que não funcionaria de fato. Então, nosso red mut com index. E aí expect failure to read line. Aí eu vou ter um light index, 2 pontos on size com index, e a gente vai fazer só ponto trim, ponto parse e ponto ponto expect caso dê um erro. Index entered was not a number. E ponto e vírgula. Aí a gente pega let element
e faz a inferência, né, de acordo com o index a.index print print ln com the value of the element at index is element. E eu acho que é isso. Aí a gente testa para testar os diversos cenários. Então, rush C, array e bem, acho que eu exportei errado. Não, faltou mais um. Acho que não tem isso. Multi-index. O que mais? Vamos só conferindo aqui parte a parte para ver certinho. Ó, use the IO. Foi. Então, ponto bem. Se eu digitar, por exemplo, ele quebra. Se eu digitar 1, ele vai 2. Se eu digitar 0, ele vai pegar 1. Se eu digitar 3, ele também vai pegar 1. Digitar 5, ele quebrou, né? Porque o nosso array, a posição dele máxima é 4, não é 5. Então, se eu digitar também 10, ele vai panicar. É interessante porque ele faz realmente esse resguardo, né, da memória. Então, acho que é uma feature bem interessante. Acho que por hoje é só. A gente continua aí no próximo capítulo. Eu acho que o próximo a gente viu data types, vão ser functions, né? Então a gente vai ver functions no próximo episódio, tá bom? Deixa o seu curtir, o seu comentário. Se você tem alguma observação também quanto à série, por favor, coloque. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.